Tivemos 2 dias muito produtivos com a delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro Hou Lifeng. Esse foi o nosso 3º encontro. Fico feliz em dizer que Londres se baseou em Genebra, Estocolmo se baseou em Londres e Genebra. Acho que entramos na reunião com um grande impulso graças aos acordos comerciais do presidente. Acho que os chineses ficaram surpresos com a magnitude do acordo com o Japão, com a magnitude e os termos do acordo europeu. Então, acho que eles nunca são complacentes, mas acredito que estavam mais dispostos a uma discussão abrangente. A discussão se concentrou nas 2 economias. Recebemos um relatório muito aprofundado deles sobre a economia chinesa. Nós apresentamos um relatório muito detalhado sobre a economia do ZEO. Falamos sobre os acordos comerciais que estávamos fazendo com outros países. Expressamos nossa preocupação com a supercapacidade chinesa em nível global e o que isso pode significar para este ano e para os próximos anos. Expressamos nossa preocupação com as compras deles de petróleo iraniano sancionado. Eles compram cerca de 90%. Também expressamos nosso pesar pelo fato de acreditarmos que eles venderam à Rússia cerca de 15 bilhões em tecnologias de uso dual. Mas o tom geral das reuniões foi muito construtivo e vou passar a palavra para o embaixador Greer. Obrigado. Também reiteramos o princípio do programa e da política comercial do presidente, que é reduzir os déficits do ZEU, aumentar a manufatura e reindustrializar nossa economia. Deixamos claro para eles que esses são os objetivos, o que o presidente está tentando fazer. E, novamente, expressamos a nossa satisfação de que muitos dos nossos principais parceiros comerciais tenham aderido a isso. A presidente von der Leyen em Turnberry no domingo. Quando estive lá, ela mencionou especificamente que o acordo EU-UE trata de reequilibrar e tentar corrigir o enorme superávit da UE conosco. E por isso temos ficado satisfeitos em trabalhar de forma tão construtiva com muitos dos nossos parceiros. E tivemos esse tipo de discussão também com os chineses. E claro, estávamos aqui, você sabe, primeiramente para confirmar a implementação do que foi acordado em Londres em termos de acelerar o fluxo de ímãs de terras raras da China para empresas americanas. Então pudemos discutir ainda mais como garantir que toda a cadeia de suprimentos do ZEUA, incluindo aquelas que passam por terceiros países, pudesse ser acelerada. Obrigado. Sim. E eu diria que, em um nível pessoal, desenvolvemos um grande respeito. O embaixador Greer conhece várias pessoas da equipe deles desde a primeira administração. E, novamente, acho que foi o nível de impulso e toda a reordenação que o presidente Trump fez no sistema global de comércio. Então, agora você tem as 2 maiores economias em negociação e, como já disse antes e reiteramos para eles, não queremos desvincular. Só precisamos reduzir riscos em certos setores estratégicos, seja terras raras, semicondutores, medicamentos, e conversamos sobre o que poderíamos fazer juntos para equilibrar as relações. O embaixador Greer fez um ponto fantástico ao dizer que, por décadas, o sistema comercial do ZEUA sacrificou a manufatura para poder vender, seja produtos agrícolas ou recursos naturais. E agora, com o presidente Trump, como você viu no acordo com o Japão e no acordo com a Europa, somos capazes de fazer as 2 coisas. Conseguimos relocalizar a produção e também fazer acordos substanciais de compra de produtos agrícolas e energéticos do ZEUA. Ótimo. Tudo bem, vamos para a sala, por favor. Vamos começar pela frente. Boa tarde. Sou Jamie Keaton, da Associated Press. Tivemos Li Chenggang falando com repórteres logo após o fim das negociações hoje, e ele mencionou uma extensão da pausa. Você pode nos dar alguns detalhes sobre isso? Quanto tempo isso vai durar e como vai funcionar? E se eu puder acrescentar mais uma, o que você diria aos legisladores nos Estados Unidos e a outros que estão preocupados que concessões no controle de exportação de itens como chips para possam comprometer os interesses de segurança nacional do ZEU? Bem,
Eu vou responder a pergunta sobre segurança nacional e então o Jameson pode falar sobre a pausa. Veja, nós somos muito diligentes em relação à segurança nacional. As coisas passam pelo processo interagências na Casa Branca, seja no Tesouro, no NSC, no Comércio, no DOD. Então, não há nada que esteja sendo trocado por outra coisa. Acho que você pode estar se referindo aos NVIDIA H20s que estão bem abaixo na pilha tecnológica de chips deles. Ótimo, muito bom, excelente. E eu diria, com respeito... Bem, também devo dizer que os únicos controles de exportação sobre os quais falamos hoje foram os controles de exportação chineses sobre terras raras. Controles de exportação do EUA não foram algo que discutimos. Com relação a uma possível pausa, vamos voltar para Washington, D.C. e conversar com o presidente sobre se isso é algo que ele quer fazer. Certamente é algo que está em discussão, então informaremos o presidente sobre o resultado disso e veremos se há algum... Sabe, temos mais discussões técnicas acontecendo agora mesmo entre as equipes para que o presidente possa tomar a decisão final sobre se isso é algo que ele quer fazer. Nenhuma decisão tomada hoje? Não do nosso lado. Tudo bem. Ótimo. Próxima pergunta, Jenny. Uma para cada um de vocês. Secretário Besson, você disse que o maior problema no relacionamento é a supercapacidade da China e que avancem para uma economia baseada no consumo. Qual é o seu plano específico para lidar com esses desequilíbrios econômicos além da compra de produtos do CETUA? E então, você quer que eu vá até James agora? Desculpe, embaixador. Ok. E então, obviamente, as investigações da seção 232 que o presidente está prestes a revelar nas próximas semanas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores, teoricamente atingiriam a China depois de você, assim como todos os outros no mundo. O que, após suas conversas de hoje, essas tarifas serão impostas aos chineses ou você fez algum compromisso de pausá-las ou de não direcionar especificamente essas ações contra a China? E então, qual você diria que é a maior concessão que os chineses tiveram que fazer nessas negociações até agora? Bem, eu só vou repetir que a China é a economia mais desequilibrada, desbalanceada dos tempos modernos e eu acho que estamos indo... Eles representam 30% da manufatura global, têm um superávit em conta corrente de 2% do PIB mundial, algo que nunca vimos antes, ou provavelmente não, desde a década de 1870 com o Império Britânico e, sabe, isso não é sustentável. Então, os níveis de tarifa vão ter bastante influência nisso. E acho que outra coisa que estamos vendo é que o presidente Trump foi um dos primeiros a falar sobre o problema da China. Os Estados Unidos sofreram um choque com a entrada da China na OMC no início dos anos 2000, mas a Europa, grande parte do modelo de negócios europeu foi um modelo de negócios e tanto. Ele se baseava em energia russa barata, uma taxa de câmbio deprimida por causa dos países do sul da Europa que puxavam o euro para baixo e então vendiam produtos para a China. E agora que a China, você sabe, fez um jiu-jitsu no modelo e sob o pretexto da Covid, ao invés de aumentar o consumo interno, eles aumentaram sua capacidade de exportação e fizeram isso subindo bastante na cadeia de valor. Então, sabe, vamos ver com o tempo, mas, sabe, eu imagino que com o tempo as outras economias, as economias desenvolvidas vão começar a aumentar suas barreiras tarifárias e, sabe, o sul global, eles simplesmente não conseguem absorver toda essa produção chinesa. Eu diria também que quando você pergunta sobre, sabe, quais ferramentas podem ser usadas para lidar com isso, quero dizer, essa é parte da razão pela qual o presidente implementou seu programa tarifário. Agora, se você olhar os números, ainda estamos acompanhando um déficit comercial anual com a China, mas se você extrapolar a partir dos números que temos até agora parece que vai ser pelo menos 50 bilhões de dólares menor este ano. Então isso já é algum progresso. Com relação à seção 232, isso surgiu durante as discussões. Os chineses nos perguntaram sobre isso, sabe? Qual é o plano, qual o cronograma? Compartilhamos as informações que pudemos. Você sabe, você já ouviu o presidente Trump falar sobre isso publicamente?
O que inclui, sabe, a discussão sobre ter uma situação em que você começa com uma tarifa mais baixa, mas depois passa para uma tarifa mais alta em algum momento para tentar, sabe, trazer de volta a fabricação de produtos farmacêuticos ou semicondutores. Essas são ações globais, elas não têm como alvo os chineses, não têm como alvo nenhum país em particular, serão aplicadas globalmente. Não há exceções ou isenções para países específicos. E qual foi a maior concessão que eles fizeram? Que os chineses fizeram? Bem, eu diria que eles bloquearam todos os seus ímãs de terras raras e agora estamos recebendo eles. Ótimo. Próxima pergunta, por favor. Gavin. Obrigado. Obrigado a ambos por estarem aqui. Eu só gostaria de saber, se podemos ter alguma clareza sobre o nível da tarifa que está ameaçado de entrar em vigor em 12 de abril. Eu sei que as tarifas de 2 de abril foram de 34%. Se você adicionar isso ao fentanil, 54%. É esse o patamar das tarifas para muitos produtos agora. Então, qual é a ameaça geral para os chineses em termos de nível tarifário que pode acontecer se não houver prorrogação? Bem, eu acho que você já viu, eu usei a palavra boomerang, então, se voltarmos ao nível de 2 de abril, elas iriam para 34. Eu percebo, como a pergunta anterior disse, que o vice-ministro chinês disse que nós tínhamos concordado com uma pausa. Nós não concordamos. Nada está acordado até falarmos com o presidente Trump. Ele está no Air Force One, acredito eu, fazendo uma coletiva de imprensa agora e nós o veremos no Salão Oval amanhã para revisar o acordo com ele e então ele decidirá se a pausa continua como está. E só para deixar claro, Gavin, o presidente tem discricionariedade para mudar a taxa dependendo das circunstâncias que tivermos, etc. Então, enquanto a taxa de retorno seria de 34%, é claro que ele tem poder legal para modificar isso. Sim. Minha pergunta é, apenas 34% está abaixo do nível tarifário atual para muitos produtos, então isso seria um acréscimo ao que já temos? Estaria no topo? Ok. Sim. Então, estamos falando sobre a ameaça de tarifas em torno de 80%, 85%? Sim, dependendo do produto, sim. Dependendo do produto, ok. Sim, mas só para reprimir. Sim. Para acalmar essa retórica, minhas reuniões foram muito construtivas. Nós somos apenas, nós não demos o sinal. Entendi, sim. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta, por favor. Sim. Melissa Eddy, do The New York Times. Você pode... Desculpe, Melissa Eddy, do The New York Times. Você pode nos dizer, por favor, se vocês discutiram uma possível cúpula entre o presidente chinês e o presidente do ZNL, o presidente chinês e o presidente Trump? E você pode nos dar um cronograma sobre o que você está pensando em termos disso? Não, a única coisa que discutimos foi... Houve uma ligação recente entre os dois líderes. Nessa ligação, o presidente Xi convidou o presidente Trump para Pequim, mas nós não discutimos isso de forma alguma. O que discutimos foi implementar o desejo dos dois líderes para que a equipe de comércio e a equipe do Tesouro realizem negociações comerciais com nossos colegas chineses. Então, nossas reuniões foram apenas para implementar a vontade dos líderes, não para discutir se haveria um encontro. Você pode informar o horário? Quando foi essa ligação? Você tem essa informação agora? Acho que foi a ligação de junho, certo? Sim, foi... Foi dia 4 ou 5 de junho. 4 ou 5 de junho. Obrigado. Ótimo. Bem atrás. Oi, Clara do canal Jagafeld para a Suécia. Você também se reuniu com o governo sueco? Quais temas vocês discutiram? Discutimos uma ampla variedade de temas. Primeiramente, queremos agradecer ao governo pelo local fantástico aqui. É muito, muito bom estar em Estocolmo em julho. E nós discutimos o acordo da UE com o ZEUA, do qual o primeiro-ministro e o ministro das Finanças foram muito favoráveis. O ministro das Finanças e eu já havíamos nos encontrado anteriormente durante a semana do Banco Mundial e do FMI em DC. Discutimos a importância de voltar ao básico com os bancos multilaterais de desenvolvimento. Falamos sobre a economia sueca e como as coisas estavam indo e sobre a importância do comércio. Sim, nós também conversamos sobre o enorme sucesso nas relações entre os SWIFT e a UE nas últimas semanas, com a recente cúpula da OTAN, onde todas as partes concordaram em aumentar os gastos com defesa, e a Suécia é uma parte importante disso. E então falamos sobre o setor de defesa da Suécia.
E então, é claro, também falamos sobre o acordo da UE e o quão importante era para ambos os lados chegarem a esse acordo. Bem, nós também falamos sobre o comércio entre os EUA e a Suécia. Falamos sobre automóveis suecos. Falamos sobre aço inoxidável. Falamos sobre produtos agrícolas como cebolas e cenouras. Aprendemos tudo sobre, você sabe, né, a produção agrícola sueca, que é bem interessante. Foi uma discussão muito produtiva e somos gratos aos nossos anfitriões suecos por nos ajudarem aqui. Sim, só para complementar isso. Quando conversei com especialistas sobre o acordo entre a UE e os EUA, alguns disseram que, parece seguro que há um acordo, mas que ainda se pode ficar um pouco inseguro se ele pode mudar. O que você tem a dizer sobre isso? Não. Agora mesmo temos... eu tenho mensagens de alguns dos meus colegas europeus sobre, você sabe, garantir que os detalhes estejam corretos e totalmente colocados no papel. Então nos sentimos muito confiantes quanto a isso, e é realmente um caminho sólido para os nossos dois países. Obrigado. Sim. E acho que a outra coisa que discutimos e que é muito interessante é a consequência não intencional da invasão da Ucrânia pelo presidente Putin, que é trazer a Finlândia e a Suécia para a OTAN. E discutimos a reputação histórica dos militares suecos e como foi bom tê-los na OTAN. Ótimo. Tudo bem. Próxima pergunta. Iremos mais um pouco atrás. Senhor. Saltzer da Phoenix TV Hong Kong. Acredito que você discutiu uma série de tópicos com seu homólogo chinês nestes 2 dias, mas, em comparação com Genebra e Londres, você acha que há alguma questão ou tema que está se tornando difícil ou o mais difícil de negociar? Vocês acreditam que isso vai, de certa forma, desacelerar mais ou menos a economia do EUA? Bem, há muita coisa para analisar aí, então vou começar de trás para frente. Eu fui professor de História Econômica em Yale e posso dizer que acredito que muitas pessoas têm um equívoco ao pensar que a recessão dos anos 1930 foi causada por um aumento nas tarifas. Não foi. O mercado de ações quebrou em 1929. Também houve um aumento muito grande de impostos nos EUA. Nós acabamos de fazer o maior corte de impostos da história. A economia do CEREX está começando a funcionar a todo vapor neste momento. Na verdade, em maio, vimos a maior queda da inflação em 4 anos. Então, a economia dos Estados Unidos está indo muito bem. E eu vou te dizer, ao invés das conversas ficarem mais difíceis, na verdade, eu acho que elas estão ficando mais engajadas, pois houve, em Genebra, uma questão muito específica com os imãs. Em Londres, elas se expandiram, as conversas tiveram um escopo mais amplo e aqui conseguimos discutir cada vez mais coisas. Você sabe, este relatório que trocamos sobre as economias, sobre as perspectivas, então eu diria que é justamente o contrário. Você sabe, o objetivo de nos encontrarmos com frequência é criar relações pessoais, ter entendimentos e demonstrar respeito e cooperação mútua. Eu acho que James, o embaixador Greer, tem lidado com os chineses há muito mais tempo do que eu. Sim, eu tenho, mas não tenho outros comentários. Ótimo. Vou pegar a próxima pergunta. Vamos voltar aqui pra frente. Dave Lauder, da Reuters. Cuidado com o microfone boom. Oi, obrigado. Secretário. Uma pergunta sobre o petróleo russo. Como você sabe, o presidente ameaçou possíveis tarifas sobre países que continuarem comprando 100% do petróleo russo. A China é a maior compradora dessa commodity. Qual foi a sua mensagem para os chineses sobre o petróleo russo? Você disse a eles que estão sendo avisados que precisam começar a recuar? Bem, nós explicamos, não é só o presidente. O que está tramitando no Senado dos Anéis, e é difícil imaginar que algo possa receber 80 ou 90 votos bipartidários no Senado dos Anéis, é um projeto de lei que dará ao presidente a discricionariedade de aplicar tarifas secundárias sobre o petróleo russo sancionado, acredito que de 0 a 500%. Acredito que ele usou 100%, e nós já ouvimos de vários de nossos colegas europeus, aliados da OTAN, até mesmo do Canadá. O Canadá faz parte da OTAN, que eles também seguirão essa medida. Portanto, esperamos que
a maior parte da Aliança Ocidental que tem apoiado a Ucrânia siga essa decisão. Então, acho que qualquer um que compre petróleo russo sancionado deve estar preparado para isso. Qual foi a resposta deles a esse aviso? Os chineses levam sua soberania muito a sério. Não queremos interferir na soberania deles. Então, se eles quiserem pagar uma tarifa de 100%, certo? Ótimo. Temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Senhora? Oi, meu nome é Clara Madstarter. Eu sou da Festivalen. Só estou curiosa, você tem sido descrito como um veterano do macro global. Em administrar um fundo de hedge. Ei, neste momento, onde você colocaria seu dinheiro se ainda estivesse administrando uma? Estados Unidos da América. Apenas? Apenas? Desculpe. Ok. E você poderia nos dar uma ideia da sua visão micro atual, hein? Fora do ZEC e UA também? Bem, o que estamos vendo é que o euro se valorizou bastante neste ano. E a teoria da moeda diz que quando você tem um impulso fiscal, você vê isso, e nós vimos um grande impulso fiscal vindo da Europa, especialmente da Alemanha. Então também veremos muito mais gastos. Com a China, estamos vendo que eles estão em desinflação, têm um problema imobiliário, possuem um superávit em conta corrente muito grande. Como eu disse, é cerca de 2% do PIB global, e a moeda chinesa é uma moeda muito difícil. Provavelmente está em 3 equilíbrios diferentes. Você tem a moeda barata, tem 1,4 bilhão de pessoas que querem tirar seu dinheiro da China, mas não podem. E também existe a ameaça de, será que os chineses vão devolver seu dinheiro em 1, 2, 3, 4, 5 anos caso você invista lá? E então, eu acho que estamos vendo que os acordos comerciais estão tendo, ao contrário daquele pessimismo de fim de mundo, desgraça e pessimismo que vimos no início de abril, que os acordos comerciais tiveram pouco efeito na economia e que a economia do Seruniwa está acelerando, e neste ano os Seruniwa provavelmente vão arrecadar no mínimo 300 bilhões em receitas de tarifas, que trará, isso é 1% em termos de PIB, então acho que poderíamos reduzir substancialmente nosso déficit em relação ao PIB. E também, finalmente, quando você voltar e falar com Donald Trump sobre essa pausa tarifária, quanto tempo ela durará? Me desculpe? Se tudo acontecer do jeito que a China nos contou antes de vocês chegarem? Eu acho que normalmente falamos em 90 dias. Mais 90 dias? Sim. Ok, obrigado. Ótimo. Pessoal, é isso. Ele precisa ir. Obrigado a todos por virem. Para perguntas, contatem a Embaixada dos Essinque Aisa em Estocolmo, que os conectará ao Tesouro, ou ao representante de comércio dos Essinque Aisa. Obrigado e tenham um ótimo dia. Sim, obrigado. Ok. Obrigado. Tenha uma excelente e segura viagem de volta para casa.